Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, nossos votos de muita paz. Uma grande alegria, mais uma semana, no estudo, então, com o nosso encontro das palavras de vida eterna. Obra essa produzida pelo Espírito de Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nós vamos hoje ao capítulo 56, e o título é Jesus e Dificuldade. Mas antes, nós vamos agradecer. Vamos, nesse momento, aqueles que desejarem fechar os olhos, recolher-se um pouco no seu interior e dizer: Pai amantíssimo, muito obrigada porque nós estamos aqui. Rogamos por nós, pelos nossos familiares, pelos nossos lares, mas também rogamos por todos aqueles que estejam em dor, onde quer que se encontrem, sejam as dores físicas ou as dores morais e espirituais. Sabemos que os anjos de luz, espíritos amigos, guardiões, tutores de cada um, estão sempre a nos observar, a nos cuidar, a nos orientar. Que Deus abençoe a todos nós. Que assim seja. Então, vamos iniciar com as palavras de João, mais uma vez. Capítulo 14, versículo 27. E a frase de Jesus, então, é: não se vos turbe o coração. E agora vamos à leitura de Emmanuel. Jesus nunca prometeu aos discípulos qualquer isenção de dificuldade, mas, com frequência, reclamava-lhes o coração para a confiança. No cenáculo, descerrando afetuoso o coração para os aprendizes, dentre muitas palavras de esperança e de amor, asseverou com firmeza, abre aspas, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, fecha aspas. Pacificava o bom ânimo dos companheiros timoratos, entre quatro paredes, sabendo que em derredor se agigantava a trama das sombras. Lá fora, Judas era atraído aos conchavos da deserção. Sacerdotes confabulavam com escribas e fariseus sobre o melhor processo de enganarem o povo, para que o povo pedisse a morte dele. Agentes do Sinédrio penetravam pequenos agrupamentos de rua, assolando contra ele as forças da opinião. Perseguidores desencarnados excitavam o cérebro dos guardas que o deteriam no cárcere, e quantos lhes seguiam a atividade, regurgitando ódio gratuito, prelibavam-lhe o suplício. Jesus, percussiente, não desconhecia a conspiração das trevas. Entretanto, lúcido e calmo, findo o entendimento com os irmãos de apostolado, dirige-se à oração no jardim. Para, além da oração, confiar-se aos testemunhos supremos. Não procures, assim, fugir à luta que te afere o valor. Aceita os desafios da senda como quem se reconhece, chamado a batalhar pela vitória do bem, com a obrigação permanente de extinguir o mal em nós mesmos. E não apeles para o Senhor como advogado da fuga calculada ao dever. Lembra-te de que o Mestre a ninguém prometeu avenidas de sonhos
e horizontes azuis na terra, mas sim convicto de que a tempestade das contradições humanas não poupariam a ele próprio. Advertiu-nos sensatamente: não se vos turbe o coração. Nós temos aqui grandes lições, não é mesmo? Porque nós acreditamos, dentro, muitas vezes, do nosso desconhecimento, e às vezes dentro da nossa ignorância, que nós não precisávamos sofrer tanto. Para que tanto sofrimento? Né? Podemos pensar, por que uns sofrem mais, outros sofrem tanto? Por que para uns tudo dá tão certo, para outros nós temos uma grande dificuldade de conseguir as coisas, ou de ser feliz mesmo, porque o que nós queremos na Terra é a felicidade, não é mesmo? Mas Jesus nunca nos prometeu nada. É que nós, seres humanos, desejamos muito, muito, que Jesus tivesse nos prometido o céu, a terra, o não sofrimento, viver aqui na terra uma vida de glórias e vitórias, sem nos esforçarmos para ter isso. Nós estamos ainda tão viciados a colocar a felicidade em nome daquilo que temos, daquilo que conquistamos, dos bens materiais, que nós esquecemos da grandeza da vida, dos bens espirituais. A certeza que nós temos hoje é que, na medida com aquilo que nós fizermos, ou com a medida que nós medirmos, nós seremos medidos, né? Como de Jesus, com a espada que tu feres, a mesma espada irá te ferir. Então, tudo o que é nosso, volta para nós. Todo o telhado, como dizem aqui o populacho, é de vidro. E aquilo que nós jogamos no vizinho, nós jogamos no outro, aquilo volta para nós. Toda a pedra mental que nós jogamos, todo o desamor energético que nós jogamos, todo o pensamento contrário que nós jogamos ou que nós falamos, aquilo volta para nós. Então, Jesus nunca prometeu, nem para nós, nem para os discípulos, a isenção de dificuldade. Ele não disse aos 12 que não haveria dificuldade, mas estava sempre conversando, orientando, amando, abraçando. E quando chegou certa feita, ele os chamou de amigos. Ele disse: já sois agora meus amigos. E colocou esses discípulos como seus amigos, né? Ele reclamava-lhes o coração para a confiança, para que confiassem nele, para que confiassem em si mesmos. Por isso ele disse: tudo que eu faço, tu podes fazer. Mas houve um momento em que Pedro não conseguiu curar alguém que estava em companhia, né, de um espírito, vamos dizer, brincalhão, chamado os espíritos demônios, antigamente, né, na época do Cristo. Então, ele disse, o Pedro ficou muito triste, mas, Senhor, por que eu não consegui? Porque pouco é a tua fé. Então, tudo o que ele disse, tudo que eu faço, vós podeis fazer. Mas o que faltava era o que está aqui, nesse primeiro parágrafo, a confiança. A confiança em Deus, a confiança nos ensinamentos do Cristo, a confiança em si mesmo de que poderia fazer. Nós também somos assim. No cenáculo, descerrando afetuoso o coração para os aprendizes, dentre muitas palavras de esperança e de amor, asseverou ele com firmeza, porque ele sabia o que estava acontecendo e ia acontecer naqueles momentos. De uma hora para outra, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Isso é para nós também, meus irmãos. Como será que nós vemos essa frase no nosso dia a dia?
Às vezes eu me pego com o meu coração muito perturbado, né? E, e também muito atemorizado por algumas situações. E eu penso, meu Deus, e agora o que faço? Como falo? O que vou dizer? O que vou fazer? Qual a melhor situação para eu decidir esse assunto? Às vezes um assunto familiar, um assunto administrativo da casa, enfim, nós temos tantas coisas. E nós ficamos assim, como é que eu vou, entre aspas, sair dessa, né? Então, Jesus vem dizendo isso há 2000 anos, não se atemorize o vosso coração, porque eu venci o mundo. E nós temos esse companheiro para nós hoje. Nós temos esse Cristo de Deus, esse amor, esse sol que inundou o planeta Terra e trouxe vida novamente para nós. Pacificava ele o ânimo dos companheiros timoratos, né? Ele participava o coração e o ânimo dos companheiros medrosos, dos companheiros ainda tímidos, né? O temorato, o covarde, mas ele pacificava, ele queria auxiliar, ele falava de amor, falava de bondade, falava de paz, falava de um reino novo, de um novo momento. Mas quando as coisas iam mais encerrando para os últimos momentos do Cristo em liberdade na Terra, ele começou já a preparar os seus discípulos, né? Então, ele pacificava, levava amor. Entre as quatro paredes, ele estava sempre falando de bondade, de força interior. Ele estava falando de amor e da misericórdia de Deus, coisa que nós esquecemos hoje, nós ainda esquecemos, né? E ele sabia que se agigantava a trama das sombras, ele já sabia tudo o que ia acontecer. Tanto que aqui diz o relato de Emmanuel, lá fora, Judas, naqueles momentos, era atraído aos conchavos da deserção, deixar o Cristo. Sacerdotes confabulavam com escribas, jogavam um contra o outro. Isso que era, isso que eles faziam, né? Com escribas, com fariseus, para o melhor processo de enganarem o povo, para que o povo que o aclamou, que o recebeu, o povo que colocou palmeiras ao chão, verdes e flores, e cantavam com ele, que o aclamavam quando ele entrou na cidade, agora era o mesmo povo que iria dizer: crucifica-o, crucifica-o. Então, ele sabia de tudo isso, né? E as forças da opinião, perseguidores desencarnados, excitavam o cérebro dos guardas que deteriam Jesus por aqueles momentos no cárcere, que era tudo isso num pátio. E ele estava detido ali, no pátio de Herodes. E o mundo espiritual inferior, ele fez tudo o que era possível e impossível para levar a discórdia, levar o desamor, levar a tristeza e promoveu o que era para acontecer. Porque não tinha um outro jeito, porque nós, o povo que ali estava, ainda não estava preparado. Raros eram os que estavam preparados. Vejam que dos próprios discípulos, quantos feriram ao Cristo? O próprio Pedro negou o Cristo no próprio pátio do Herodes. Jesus, encarcerado aqui no lado, Pedro numa roda no outro lado, e ele negou. Por medo, mas negou. Imagina nós, hoje em dia, quantas coisas assim nós não fazemos, né? Então,
O ódio gratuito era tanto, a excitação espiritual inferior era tanta, era muita. E aqueles que não eram vigilantes, como aqueles que estavam envolvidos, escribas, fariseus, sacerdotes, o povo em si, eles queriam, parece-me, que naquele momento, ver sangue e ver aquele Nazareno crucificado. Então, Jesus, percociente, diz aqui, não desconhecia a conspiração das trevas. Jesus é aquele percussiente, o que produz a percussão. Ele não desconhecia, tudo aquilo para ele era conhecido. Tudo era conhecido. Jesus passou por tudo aquilo, segundo Emmanuel, de toda a dor, de todo o sofrimento, de todo o suplício, em cada parada que ele teve, né? Tudo aquilo ele passou para que ele pudesse sentir o que nós, seres humanos comuns, também sentiríamos e passaríamos. Muitos passaram. E ele queria sentir aquela dor, aquele sofrimento, experienciar aquele momento. E aí diz Emmanuel, em detrimento a toda essa loucura que acontecia, esse conluio que se formou, de Judas, aqueles conchavos, os sacerdotes, a trama, grupos de sacerdotes, indo a grupinhos de pessoas aqui, grupinhos de pessoas ali, e quando tem esse tipo de sentimento e de conversa, hoje também o mundo espiritual inferior está ali, apenas para guardar o momento, e se nós abrirmos a frequência para a inferioridade, nós seremos também intencionados. Aquilo, muitas coisas no dia de hoje, que até vem a nos ferir, a nos machucar, a nos magoar, ou alguns dos nossos. Nós temos que ter tenência disso. Que nós não estamos sós. Que nós vivemos em dois mundos paralelos. Não devemos nos esquecer. Porque se nós não nos esquecemos, nós temos uma vida um pouquinho melhor. Porque seremos mais conscientes. Não sei se eu consigo me fazer entender. Seremos mais conscientes da nossa vida, do nosso momento, teremos ouvidos espirituais mais atentos e vamos dizer, não, eu estou aqui hoje para fazer o bem, o melhor que eu possa, e não dar ouvidos ao mal, à negatividade, a fofocas, a coisas infelizes. Mas Jesus, apesar de saber de tudo isso, ele estava lúcido e calmo, porque ele é o Cristo de Deus. Findo o entendimento com os irmãos do apostolado, dirige-se ele à oração ao jardim. Ele sempre se retirava ao silêncio, sozinho, para além da oração, confiar-se então aos testemunhos supremos, porque havia chegado a hora. Veja que o título de nosso capítulo hoje é Jesus e dificuldade. Emmanuel segue dizendo assim, para nós, para mim e para você, não procures assim fugir à luta que te afere o valor. Aceita os desafios da senda como quem reconhece o chamado à batalha pela vitória no bem. E se fugir à luta, quantas vezes a única coisa que nós queremos naquele momento é fugir da luta? Esse fugir da luta não é atentar contra a própria vida. Não, não estamos falando nesse sentido, por favor. Mas fugir à luta é não ter aquele problema. Mas eu não queria ter esse problema na minha vida. Eu não queria fazer esse tipo de trabalho, eu não queria participar disso. Isso poderia passar longe de mim. Por que é que eu estou passando por tudo isso nesse momento? Então, aceita os desafios da senda como quem reconhece o chamado a batalhar pela vitória do bem, fazer o bom combate.
eu desconheço uma maneira de fazer o bom combate a não ser seguir o Evangelho do Cristo, seguir os seus exemplos. É complicado, é bem difícil, meus irmãos, se nós não seguirmos as palavras do Evangelho. Porque senão, se nós seguirmos só os grandes autores, os contemporâneos do bem viver e os que foram, os filósofos, todos que nos mandam notícias, que nos deixam, acredito que nós não venceríamos como nós vencemos quando Jesus diz: eu estou convosco todos os dias de sua vida. Então, essa certeza de que nós estamos num planeta chamado Terra, que é uma grande, como se fosse uma grande nave, e nós temos um condutor. E esse condutor jamais vai nos abandonar. Esse é o nosso bom pastor. Jamais vai nos deixar solitários, abandonados, nunca, nunca. Jesus sempre estará presente na figura de nossos amigos espirituais, sempre nos ensinando com suas palavras de 2000 anos a compreendermos o amor de Deus, nosso Pai. E a compreendermos que se nós estamos aqui diante de sofrimento, é porque a nossa ficha reencarnatória não é das melhores. Um dia nós, quem sabe, nós estaremos na Terra verdadeiramente como missionários. E já teremos passado esta fase mais infantil de entendimento que hoje nós nos encontramos, né? Então, aceita o chamado, né? O chamado a batalhar pela vitória do bem, o bom combate pela vitória do bem, com a obrigação permanente de extinguir o mal. Mas o mal é de quem e aonde? Em nós mesmos. Eu acredito que esse é o maior desafio. O maior desafio. Aquele que nós tentamos, né? Porque dizer, eu consegui extinguir todo o mal dentro de mim. É complicado, é muito difícil isso. É bem difícil. Mas nós vamos. Hoje conseguimos uma linha, amanhã outra. É como escrever numa cartilha, aprendendo o beabá, onde nós temos que desenhar a nossa letrinha, as vogais primeiro, e nós vamos desenhando de um lado ao outro, de uma altura a outra. Assim é a nossa evolução. Mas é uma evolução. Então, nós temos que extinguir o mal em nós mesmos, trabalhar em nós mesmos. Como é que diz a oração do Pai Nosso? Que Deus nos perdoe, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Eu sempre mentalizo rapidamente aquele automático, né? Sempre me recordo, será que de fato eu perdoei, eu perdoo, né? Porque senão eu ficaria na dúvida de que Deus também me perdoaria com a mesma moeda. Só que Deus é amor. E Deus não precisa deste perdão, porque Deus apenas nos ama e nos aguarda. E continuando com ele, e não apeles para o Senhor como advogado da fuga calculada ao dever. Quer dizer, o que é nosso, é nosso. Somos nós que temos que dar conta do recado. Nós temos que apelar ao Senhor a força, o bom ânimo, a coragem, isso sim. Mas as pedras no caminho somos nós que temos que tirar uma a uma. Mas Jesus pode nos dar uma forma de entendimento para que nós venhamos a ir pelos lados, ou podemos galgar esta pedra. Entendem? Nós vamos fazer o serviço pesado. Jesus é o nosso orientador, o nosso mestre, mas a lição tem que ser feita por mim e por você.
por nós que aqui nos encontramos. Lembra-te de que o Mestre a ninguém prometeu avenida de sonho e horizontes azuis na terra. Olha que lindo isso. Palavras do nosso querido Emmanuel. Ele diz, lembra-te de que Jesus a ninguém prometeu avenidas de sonhos aqui na terra e horizontes azuis, manhãs de sol radiante, sol interior, chuva e vento jamais, escuridão só da noite com o céu estrelado. Não, ele não prometeu nada disso. Ele disse, tende bom ânimo, né? Não se turbe o vosso coração, tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Mas sim, ele, convicto de que a tempestade das contradições humanas não poupariam a ele mesmo. Ele sabia do tudo, como já falei, do tudo que ia acontecer, que as contradições humanas não pouparia a ele próprio. Por isso que ele nos adverte naquele momento de tanta dor, de tanto sacrifício. Sabe o que é? Eu sempre penso nessa passagem de Judas. Quando ele estava à mesa, na última refeição, ele disse que alguém irá me trair. E um olhou para o outro, né? Que é natural, não é mesmo? Se a gente está num grupo, um olhou para o outro. Serei eu, Senhor? Alguns ainda perguntaram. Serei eu, Senhor? Serei eu? Eu jamais irei traí-lo, né? Como Pedro falou, eu jamais irei negá-lo. Eu o amo e eu daria minha vida pelo Senhor. E todos assim. E todos partiram o pão, como a última ceia. E despediram-se do Senhor naquele momento, até que ele foi orar e tudo aconteceu, ele estava na rua, quando isso aconteceu. E quando ele foi preso, né, realmente. Então, mas será que Jesus não sabia de tudo isso? Será que ele não podia fugir? Será que ele não podia fazer alguma coisa? Jesus tinha tantos poderes, ele podia fazer alguma coisa, mas era preciso cumprir as Escrituras. Era preciso fazer cumprir aquilo que os profetas do passado haviam cantado em versos e prosas nas suas profecias. Jesus estava fazendo cumprir o que estava escrito. E assim deveria ser. Mas ele deu um recado. E os apóstolos demoraram para compreender, e nós também estamos há 2000 anos aqui tentando compreender as palavras do Senhor. Mas ele também abre seus braços e nos acolhe, dizendo, vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, isso é de grande, grande importância para nós, porque é a nossa rota. O que mais, assim, nos impressiona, esse amor. Hoje, a página que lemos aqui em casa, pessoalmente, é uma passagem quando Jesus estava desencarnando na cruz, né? No momento extremado. Então, essa página, ela fala de tudo aquilo que acontecia, que era invisível aos olhos humanos. Completamente invisível. Assim como é até hoje, né? Às vezes, alguns médiuns nos relatam alguma coisa, nós relatamos outras, e fica dentro do sentimento, e viajamos na sensibilidade da energia daquele momento. E aí compreendemos. Mas naquele momento em que Jesus estava desencarnando, muitas coisas maravilhosas aconteceram das legiões espirituais que vieram a ter com ele. E de todos aqueles chamados anjos, veio
Ou por último, um anjo belíssimo, de extremada beleza. Mas ele tinha um olhar muito triste, esse anjo. Ele veio só. Ele não veio com o seu grupo, porque outros vieram. Vieram anjos de todas as ordens. E ele estava levando a sua energia e o seu amor aos pés de Jesus na cruz. Mas ele olhou para Jesus com o semblante, a cabeça pendente. Ele viu que Jesus queria falar pelo seu olhar, queria falar alguma coisa. Isso quem nos conta é Humberto de Campos, irmão X. E esse anjo, então, saiu de onde estava e foi até o rosto de Jesus. E encostou o seu ouvido nos seus lábios. E Jesus murmurou alguma coisa. E assim que Jesus terminou de murmurar, ele simplesmente saiu em grande, como se diria aqui, em grande carreira. Ele saiu correndo, como se diz, e ninguém sabe para quem e para onde. Mas ele foi socorrer Judas. Diz que assim que ele saiu dali, ele adentrou em trevas espessas, porque Judas já havia suicidado, infelizmente. E foi o que Jesus pediu a ele. Esse chama-se o anjo da caridade. E Jesus pediu a ele: socorre Judas, que está morrendo. E quando ele chegou, o que ele foi fazer é ajudar, quem sabe, no desenlace final do espírito ao corpo de Judas. Mas diz irmão X, que nesse momento, esse anjo da caridade já adentrou numa treva espessa de dor e sofrimento. Que amor é esse que Jesus tem por nós? Pararam para pensar? Que amor é esse que Jesus tem por nós, o povo da terra, meus amigos? Que no momento extremado, sua última palavra, ao pender a cabeça, ao desencarne, é socorrer Judas, aquele que o traiu. E eles eram muito amigos. E Jesus o amava. E Judas amava Jesus. Foi ludibriado, foi enganado. Então, meus queridos irmãos, Jesus e dificuldade. Se Jesus teve essa e centenas de outras dificuldades, e nós que não somos Jesus, estamos no caminho, somos seus aprendizes, haveremos de ter dificuldades, porque ele não nos prometeu glórias e vitórias constantes. Ele não nos prometeu avenidas de sonhos e horizontes azuis aqui na Terra. Mas toda dor, todo sofrimento, toda lágrima, toda apreensão, tudo aquilo que nos traz uma tensão espiritual e moral, e às vezes físicas e até adoecemos, ela não é culpa de Deus, nem de Jesus, nem de ninguém do mundo espiritual. Nós, eu também não diria culpados, mas nós é que temos que fazer os devidos reparos por todas as pedras que jogamos, no quintal alheio, no telhado alheio, no coração alheio. Eu sempre gosto de dizer de algo que eu acredito firmemente, que diante de tudo aquilo que nós viemos para nos reabilitar, Deus nos permite, nos fornece, nos favorece muito menos do que merecíamos ter para aquela encarnação. Por isso só somos muito felizes e somos muito abençoados. Foi um grande prazer. Esperamos que essas palavras, né, essas palavras de Emmanuel é indiscutível, né? Mas que nossas palavras possam ter te auxiliado em alguma coisa, ter te feito pensar, analisar também, porque nós fizemos apenas umas trocas.
e desejamos, se você acha que isso fará bem a alguém, você pode divulgar. Seu comentário é muito importante para nós, suas opiniões são importantes, nós estamos sempre ao dispor, quando precisar. Que Deus nos abençoe. Agradecemos de coração e faremos então a nossa prece de encerramento. Fechamos então os nossos olhos e vamos agradecer, desejando que essas palavras levem alento ao coração, quem sabe ao seu lar, aos seus familiares, que novos momentos se aproximem de todos nós, que a cura se estabeleça na terra, que a paz se enterneça ao nosso país e que nós, com toda certeza, um dia, nós caminharemos neste mundo maravilhoso que está sendo preparado com a nossa ajuda para cada um de nós. Senhor Jesus, abre meu coração à simplicidade e à caridade. Me faz dócil ao teu comando, que é sempre o meu melhor bem, e me ampara o entendimento ainda incipiente. Mostra-me onde está a felicidade real e desvia meus olhos do poder, das fortunas, da tentação dos corpos, do vício, das paixões e das artimanhas de todo o consumismo. Abre-me o coração, Senhor. Ampara-me, Jesus, para que eu possa experimentar desde já, se não a felicidade tão almejada, ao menos a paz e o contentamento que percebo inalterável naqueles que te amam e que te ouvem, que te compreendem e aqueles que te seguem. Muito obrigada, Senhor. Graças a Deus. Um grande abraço e até breve, meus irmãos, minhas irmãs.